Precisa primeiro que isso, se é uma criança, até adolescentes também, né, precisam ainda ter esse momento de abstração, vamos dizer. O adolescente precisa ter aquele momento de fazer nada, de imaginar, de fantasiar. Então, quanto antes a gente interromper um processo de trabalho infanto-juvenil, melhor. Uma vez que isso não aconteceu, vai ser necessário um trabalho com a própria psicoterapia, de um trabalho para verificar as consequências com cada adulto desse trabalho que aconteceu durante a infância. Então, a gente tem que, principalmente, cuidar para que brinque, né? As implicações do trabalho infantil começam na infância, mas não cessam nela. Freud, o pai da psicanálise, defende as experiências vividas na infância como a base do inconsciente na vida adulta, capaz de influenciar a personalidade e os comportamentos. Isso vai levar um peso, porque a criança não tem a perspectiva dessa outra vivência que o pai ou a mãe está tentando passar para a criança. Então, se o meu pai, a minha mãe precisou trabalhar, eu sinto muito, a criança sente muito que ele tenha precisado, mas a realidade da criança é outra, ela não consegue acessar isso de maneira a ficar muito grata por tudo que ela tem. Então, o adulto, quando tem um filho, quando tem uma filha, tem a responsabilidade do cuidado, né? E a criança não tem que carregar esse peso que o outro adulto, o pai ou a mãe, viveu. Então, sim, é algo que pode trazer um peso ali na relação, quando os pais ficam sempre repetindo, mas comigo foi muito mais difícil, olha tudo que você tem. Acho que sim, tem que olhar tudo que tem, mas não nesta comparação, né? Acho que sem fazer essa comparação de um com o outro. A infância é uma invenção relativamente nova na história da humanidade. Há 300 anos, a infância, como conhecemos hoje, era inexistente. As crianças eram apenas adultos menores e com menos poderes. Salvo alguns casos, como o de Luís XVI da França, que ascendeu ao reinado antes de completar 20 anos. Por outro lado, alguns adultos assumiram uma posição infantilizada. No sul dos Estados Unidos, escravos eram tratados como meninos pela expressão "come here, boy", como eram conhecidos. A ideia de infância, ela acompanha, podemos falar assim, a história da humanidade. Ela não tem um único momento onde podemos conceber que a sociedade se relacionou com as crianças. Ao longo do tempo, aí sim, nós podemos considerar como as diferentes sociedades, povos, lidaram com as diferentes crianças, adolescentes, e foram, portanto, criando, nós chamamos de infâncias. As consequências psicológicas do trabalho infantil são muito, muito graves, muito preocupantes, né? Essa compreensão da infância como um momento peculiar de desenvolvimento que precisa ser cuidado, se a gente pensar na história da humanidade, é relativamente recente. E antigamente se viam as crianças como mini adultos que poderiam trabalhar, que poderiam fazer todas as atividades que fazem os adultos. Hoje em dia a gente já sabe, com o desenvolvimento da ciência, da psicologia do desenvolvimento, das neurociências, que não é um momento em que se deva trabalhar, ter esse tipo de responsabilidade, exatamente porque toda a parte emocional e cognitiva está em processo de amadurecimento, de desenvolvimento. Muitas questões que os adultos conseguem compreender, né, de uma perspectiva mais da totalidade, a criança ainda não. Ela precisa dos momentos livres, de brincar livre. Essa infância mais presente agora, que nós reconhecemos como infância, que tem alguns marcadores, algumas prescrições, nós podemos considerar que no Brasil, podemos pensar no Ocidente, vai ter uma certa conformação a partir do século XVIII de maneira especial. No Brasil, de maneira especial, ainda mais especificamente, nós podemos entender isso que nós vamos enxergando como infância, né? Final do século XIX, início do século XX. Então, não há uma única concepção, uma única relação com as crianças que nós possamos classificar como a infância, né? As infâncias foram transitando ao longo dos tempos nessa relação entre crianças, adolescentes e o mundo dos adultos.
E essa relação do mundo do trabalho, também ela vai tendo essas alterações ao longo do tempo, ao longo das sociedades. Pensando um pouco sobre a importância da infância na formação psicológica, a gente hoje em dia já entende a infância como um momento peculiar de desenvolvimento. Então, tanto cognitivamente quanto emocionalmente, a criança precisa passar por um processo de amadurecimento emocional, cerebral, para que ela consiga entender o mundo com os olhos do adulto. Então, tem muitas questões que não adianta a gente esperar que a criança compreenda, que ela se autorregule emocionalmente, que ela tenha essa compreensão mais racional do mundo, porque ela ainda não passou por esse processo de desenvolvimento. Então, leva tempo, é um processo que demanda contato, afeto, organização, rotina, brincadeiras e ensino, para que então ela consiga se desenvolver de uma maneira saudável. Mas nós tivemos desde sempre um contingente muito grande de crianças e adolescentes compondo, né, o mundo do trabalho escravista, o mundo de crianças escravizadas, seja crianças que vieram, né, no tráfico transatlântico forçosamente para o Brasil, seja de crianças que nasciam já nos espaços, né, de reprodução dessa população escravizada no território brasileiro. Então, nós tivemos, ao longo de praticamente toda a história da escravização no Brasil, a presença de crianças trabalhando forçosamente, e, portanto, essas crianças afro-brasileiras, africanas, uma primeira geração, o afrodescendentes, quando submetidas à escravidão, esse tipo de trabalho ele foi sempre tolerado, né, para que, exigido, na verdade, também, de que isso poderia acontecer. Então, esse é um elemento, é um fator interessante, porque essas crianças que foram sendo escravizadas e foram depois deixando de ser escravizadas, elas foram, aí continuamente na nossa história do Brasil, elas foram participando do mundo do trabalho, seja com pequenos trabalhos domésticos, seja com pequenos trabalhos urbanos, seja com trabalhos no eitos ou trabalhos no mundo rural. Então, assim, o mundo rural também como um dos elementos, um dos fatores econômicos estruturantes da nossa trajetória histórica, econômica, ela sempre considerou, sempre contemplou, sempre contou com os braços infantis, braços de crianças e adolescentes para poder acontecer. Esse trabalho, então, no período onde a escravização era aceita, era normalizado, então era normal, era aceito, era entendido que crianças deveriam trabalhar e não tinha maiores preocupações no mundo rural. Então, não há uma universalidade, né, que nós possamos compreender que é adequado trabalhar ou não trabalhar como criança. Na nossa sociedade, nós podemos também ter esse marcador do final do século XIX, início do século XX, vai pouco a pouco se delineando que vai sendo trabalho aceitável para crianças e para as infâncias, e aquilo que vai sendo trabalho não aceito e proscrito, portanto, para crianças. Mas, de maneira especial, no início do século XX, nós vamos ter algumas tolerâncias para o trabalho de crianças muito mais precoce, e essa tolerância ela vai sendo reduzida, ou seja, já mais ou menos na metade do século XX, nós vamos ter ali uma ideia de que a partir dos 14 anos é quando é passível, é tolerável que uma criança, ou no caso já um adolescente, possa exercer algum tipo de trabalho, sob algum tipo de controle. Mas sempre também é importante mencionar que isso varia conforme o grupo social, a classe social, né? Não é, digamos assim, universal, que a sociedade vai estabelecer quem pode e quem não pode, a quem deve e quem não deve trabalhar. Então, para as crianças dos setores mais empobrecidos, né, dos setores mais populares, essas tolerâncias elas vão sendo mais alargadas. Para os setores mais abastados, mais adinheirados, classe média alta, ou as elites, né, essas tolerâncias para o trabalho elas vão sendo mais precocemente reduzidas, né? Então, vai sendo considerado que é aceito o trabalho a partir de uma certa formação, a partir de uma certa trajetória de formação. Inclusive as famílias, né, mais abastadas, elas acabam fazendo, né, com que as crianças se distanciem do mundo do trabalho, esperando que elas passem a trabalhar a partir de uma certa idade adulta. Então, quanto assim, 18 anos, né, 19 anos, ou depois de uma formação mais expressiva em termos da carreira educacional, como, por exemplo, uma formação superior. Quando nós passamos a ter o fim da escravidão, né,
o mundo do trabalho infantil passa a ser continuamente aceito no campo e também passa a ser aceito, num certo momento, no mundo urbano, nos espaços urbanos, nas sociedades industriais, né? No princípio da industrialização brasileira, nós tivemos uma quantidade extremamente significativa de crianças compondo o mundo do trabalho, chegando a ser um quarto, um terço, né, dessa força de trabalho, portanto, sendo indispensável para a reprodução da sociedade, das dinâmicas econômicas, o trabalho de crianças. Então, o trabalho de crianças também, ele entra como um fator estrutural, o custo do trabalho. Então, o custo do trabalho de crianças, em geral, é bastante diminuto. As exigências, né, que as crianças fazem para movimentar, para colocar sua energia para o setor produtivo, em geral, são bastante diminutas. Elas também têm menos estrutura de organização, então, por exemplo, não tem sindicatos, né, não tem organização mais estruturada, tem menos concepção das resistências que o mundo do trabalho também acaba criando, né, nessas relações de produção. A falta de fiscalização do trabalho infantil soma-se à preocupante realidade. Hoje, o Brasil conta com o menor efetivo de auditores fiscais desde 1989, com apenas 1.842 profissionais para proteger mais de 100 milhões de trabalhadores. Uma fragilidade nas ações integradas entre União, estados e municípios que compromete o combate à violação de direitos entre os mais frágeis. Apesar da legislação ela ser robusta, no momento que ela proíbe, né, na medida em que, pela nossa Constituição, o trabalho infantil ele é proibido para menores de 16 anos, salvo na condição de jovem aprendiz, em que é permitido dos 14 aos 16, lembrando que trabalho noturno, degradante, ou que envolva qualquer tipo de risco, ele é completamente proibido para menores de 18 anos, ainda que tenhamos uma legislação que proteja efetivamente as crianças, na prática, a fiscalização ela ainda é um desafio. Então, nós temos aqui a insuficiência de pessoal, a dificuldade de acesso, muitas vezes, a áreas remotas de maior vulnerabilidade, e a própria desarticulação entre os diferentes órgãos de proteção, eles dificultam esse combate efetivo, né? Então, a dificuldade de fiscalizar o trabalho infantil, tanto em oficinas clandestinas, como num trabalho doméstico, muitas vezes isso acaba sendo invisibilizado e silenciado. Então, é difícil de enfrentar, né? É um desafio enfrentar quando isso acontece dentro do próprio ambiente doméstico.